Oi, meu nome é Simone Veloso e eu vou falar hoje sobre o love bombing, o bombardeio de amor, que é a primeira etapa do abuso narcisista. Essa etapa acontece de maneira muito rápida e muito intensa. O narcisista observa quais são as lacunas que a vítima tem e supre. Ele é muito habilidoso nisso. Então, ele cria com a vítima uma falsa conexão. Nessa etapa, tudo é muito prazeroso. E as frases que são ditas são do tipo: você é a pessoa perfeita para mim, eu esperei por você a vida inteira, nós somos feitos um para o outro, isso só pode ser coisas de outras vidas, as pessoas têm inveja da gente, nós precisamos proteger o nosso amor, coisas desse tipo. E essa falsa conexão vai fazer com que a vítima comece a se afastar dos outros e confie cegamente no narcisista. E essa confiança vai fazer com que ela comece a contar todos os seus planos, seus segredos, seus sonhos, enfim, tudo da vida dela começa a ficar na mão desse abusador. O narcisista faz isso muito rapidamente e ele condiciona a vítima nessa etapa. Então, por exemplo, frases no celular, presentes, começam a ficar atitudes muito constantes. A vítima se acostuma a isso. Então a vida dela muda muito rapidamente. E ela começa a viver dessa nova forma. Quando ele resolve que ele vai começar a se divertir, porque para ele a etapa de diversão é ver o sofrimento da vítima, ele começa a retirar tudo isso. Porque o narcisista, ele não consegue sentir amor, ele não consegue ter empatia, ele não tem nada disso. Mas ele quer da vítima toda a carga emocional dela. Ele quer o suprimento dela. Ele quer o amor dela, ele quer toda essa parte emocional dela, ele quer. Então ele começa a mexer com as emoções dela. Então, primeiro ele condiciona, ele vicia para depois tirar, para poder ver o sofrimento dela, para poder fazer exigências, para poder ver até onde ela é capaz, para levar ela para o mesmo estado de miséria emocional que ele tem. Por isso, as pessoas que passam por um abuso narcisista ficam tão desesperadas, porque essa primeira etapa ela é extremamente prazerosa e ela dá para o corpo estímulos químicos que deixam a pessoa viciada. É como um dependente químico mesmo, então a pessoa passa por uma etapa de abstinência quando isso é retirado. Então ela começa a fazer de tudo para ter isso de volta. E como ela viu coisas muito positivas, ela viveu coisas muito boas com esse narcisista no começo, é incoerente para ela ver ele sendo tão cruel. Então o cérebro dela não consegue conceber que ele é uma pessoa ruim. Ela entra num processo de dissonância cognitiva. É como se a imagem não batesse com a ação. Então ela começa a achar desculpas para o que ele está fazendo. Porque aquela pessoa não pode ser uma pessoa cruel. Porque ela foi tão boa, ela deu coisas tão boas. Isso não é um mecanismo racional. A pessoa começa a ficar desesperada para ter o abusador de volta. Na verdade, para ter tudo aquilo que era bom de volta, para ter aquele conto de fadas de volta. Mas o fato é que não vai voltar. E não vai voltar porque não era real. Assim como quando o narcisista vai para um outro relacionamento com uma nova pessoa e aí a vítima anterior se desespera e vê e fala: mas agora ele está feliz com outra pessoa. Não, ele não está. Ele está fazendo com ela e agora com mais know-how, porque cada vez que ele passa por uma pessoa, ele vai ficando mais habilidoso. Ele está destruindo mais uma pessoa. Ele está pegando mais uma vítima, ele está condicionando mais uma vítima e é mais uma pessoa que lá na frente, muito provavelmente, vai